cidade, a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. 1h01, 13h01. Hoje é segunda-feira, 19 de março de 2018, dia de São José, tá tendo festa lá no Belém. Dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Belém, aliás, onde nasceu Jesus e onde fica a Rádio Coringão, não é isso, David? Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no meu canal do YouTube, no youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo de todos os programas Timão Universitário e mais tarde na íntegra o programa de hoje, que também está ao vivo na Rádio Coringão, nos aplicativos e no Facebook do Timão Universitário. Eu sou o Vitor Guedes, estou na Zelar Clavenzelli, e ao meu lado hoje estão David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, Alex Dinarte e na equipe técnica Adalberto e Poi, né? E Marcos Floriano está por aí também tomando uma, né? Estão todos trabalhando hoje no programa. Para começar, vamos direto com a escalada do programa, Shampoo. Vamos lá, boa tarde a todos. No programa de hoje você confere o Timão na mídia, participação dos jornalistas, entrevista do técnico Fábio Carilli, os gols do Corinthians contra o Bragantino, o Provão, notícia dos outros esportes e o Ex-Corinthians. Tá certo. E também tem o Síndrome de Down, né, que você não citou. Exato, vai entrar nos outros esportes. Corinthians foi campeão da Copa Síndrome de Down e se mantém invicto ainda na história do futsal Síndrome de Down. Deixa eu fazer uma matéria com o ganhou do Santos neste sábado. Deixa eu falar um pouco também sobre isso no programa de hoje. Vamos direto pro Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, aqui fala o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Bruno Oliveira. Vamos às principais manchetes do Corinthians. Agora São Paulo. Dá pra virar. Lance. Corinthians volta a repetir erros e passa a precisar de reação inédita. Estadão. Jogadores do Corinthians apostam na força da arena para alcançar a semifinal. Folha de São Paulo. Defesa falha, Corinthians perde para o Bragantino no Pacaembu. Meu Timão. Com defesa irreconhecível, Pedrinho brilha e diminui prejuízo do Corinthians no Pacaembu. Globo Esporte. Carilli vê Corinthians abaixo do normal e diz: faltou concentração. Bom, isso, a gente vai falar muito sobre esse jogo e também já projetar o jogo de quinta-feira às 8 horas na ZL, o jogo da volta, o jogo que poderia ser um amistoso se o Corinthians não tivesse feito um papel ridículo ontem, né? Mas vai ser um jogo fundamental. Pode deixar o Corinthians até vários dias sem poder o que fazer, já que não vai jogar na Libertadores até o Brasileiro, se cair fora vai ficar 200 anos sem jogar. Antes da gente comentar um pouco o jogo e também ouvir a opinião dos colegas jornalistas, vamos ouvir. Ontem na equipe da Rádio Coringão teve Botarelli, sabe, ó, quando eu vi a escala eu falei, vai dar zica. Botarelli narrando, Shampoo comentando, o casal 20, Leila e Akin, quer dizer, Jade e X, na técnica Vinícius e Matheus e o Jorge Dias, eu falei, vai dar zica. Mas enfim, vamos ouvir os gols de Botarelli, os gols do Corinthians de ontem, né? Depois vamos ouvir o Carilli para ver se eu me acalmo um pouco antes de comentar o jogo de ontem, tá certo? Vamos ouvir. Cobrança de escanteio, o Maicon chuvirou essa bola lá dentro na primeira trave, subiu de cabeça, tirou Lázaro, ela subiu, caiu, Balbuena de cabeça! Gol! E vai embora com o Pedrinho aqui pela direita. Ele puxa por dentro, não dá pra bater, segurou, hesitou, só ameaçou, tocou na esquerda. Bola com o Matheus Vital, tentou por dentro pra Pedrinho, agora se atira, golaço! Gol! Puxou por dentro, fez tabela com o Matheus Vital.
Esse foi o golaço de Pedrinho, realmente foi um golaço improvável, né? Um chute de fora da área. Imagina se ele comesse menos Burger King e mais sopinha da mamãe. Fábio Carilli, o que você tem a dizer sobre a atuação patética? Aliás, eu acho que foi a pior atuação do Corinthians sob o comando de Fábio Carilli. Perdeu alguns jogos do Brasileiro jogando muito mal, mas o Bragantino é um time de Série C, que não tem ninguém. Vamos ouvir o que disse Fábio Carilli. Sim, nós fomos abaixo. O primeiro tempo, até criando oportunidades, eu achei que estava faltando uma faísca. Achei que a nossa intensidade abaixo daquilo que a gente espera, né? No segundo tempo ali, a gente se desesperou um pouco, né? E eu tentando controlar, fazendo que jogasse mais dos lados. Mas a marca do Corinthians, não é de hoje, né? Não é o time do Fábio, não é o Corinthians do Fábio Carilli, sim, o Corinthians é isso é histórico de buscar sempre, muitas vezes, na intensidade, na organização e na entrega a todo momento. Mas isso, muitas vezes, o que faz acontecer isso foi os erros de passe. Eu acho que a gente concentrou o jogo muito por dentro e eles estavam muito fechados. E foi isso que eu pedi ali no segundo tempo. Estamos jogando por dentro, sendo que o jogo era por fora. A gente já tinha passado isso para eles e começamos a forçar muito por dentro. Jogando bola no Rodriguinho e no Emerson de Costa para os zagueiros. Essa não é a ideia. A gente tem que trabalhar dos lados para ele pegar e receber essa bola de frente, né, para uma situação de concluir. Então, uma coisa desencadeou a outra, né? Mas foi os erros de passe que ocasionaram esse problema nosso do lado esquerdo. Bom, esse foi o Fábio Carilli falando da atuação ridícula do Corinthians. Pelo menos ele viu o jogo, né? O Carilli, você tá louco pra xingar ele, quando ele fala, você fica com menos raiva. Pelo menos ele não fala que jogou bem, que foi o juiz, enfim. Teve corintiano reclamando do primeiro gol do Bragantino, de vez de reclamar do Cleison, que foi burro. Eu também desculpa o Leonardo Gaciba e desculpa a Antiada, que viu irregularidade no gol do Balbuena. O goleiro ficou 15 minutos com a mão pra cima, aliás. Se tivesse com CC, caía o estádio inteiro ali, porque ele ficou com o sovaco pra cima 1h30, quer dizer, e a regra mudou faz mais ou menos uns 808 anos. Então deu tempo, 1 hora pro Balbuena cabecear, ele vê a bola, enfim. Até há uns 3 anos atrás, falando sério, quando não tinha mudado de lei, o Romero estava impedido, primeira coisa. E atrapalhou o goleiro. A regra mudou já faz uns 6 anos, então em relação a esse gol do Corinthians, o gol absolutamente legal, como foi legal o gol do Bragantino, e foi patética a atuação do Corinthians. Antes de ouvir os colegas de mesa, Caio Portela, quem quiser participar do programa com aquele bom humor depois do jogo de ontem, assim, para falar bem do Corinthians, elogiar Romero, que foi muito bem, Mantua, que entrou bem na partida, enfim, como que faz para participar? No Facebook do Timão Universitário, no Twitter. Qual o endereço? Timão Universitário. E no, difícil, hein? Sim, o Twitter é @TimãoUni. E o Instagram, Timão Universitário também. É isso. Primeiro o Shampoo. O jogo foi um ridículo ontem, foi um lixo, mas assim, o Timão Universitário fica feliz ontem de ver na escala do programa da Rádio Coringão. O Botarelli, que é nosso sócio permanente aqui do programa, né? Não tá aqui porque não tem que completar a 8ª série, o supletivo, para poder vir para a faculdade. Quando completar, já está convidado a fazer aqui o nosso curso. Mas Jade Ximenes, que cria aqui do programa e é aluna nossa, embora não faça mais parte do programa, e David Xavier, que é o toque cota aqui no programa, né? Diferenciado, a nossa cota Baby Look. A gente tem cota de anão, é isso? Tem de tudo. Comentou a partida, então o Timão Universitário ali, bem representado na Rádio Coringão. Shampoo, o que você falou na rádio ontem? Mas assim, a gente vai fazer o provão, não precisa falar 38 minutos aqui, seus destaques iniciais, a Suplicy, que não acaba não. O que você achou do jogo de ontem? Eu concordo com o Carilli. No primeiro tempo, eu vi o Bragantino jogando no 4-1-4-1, e como jogador de marcação estava o Adenilson, camisa 5, mas doutrinado a jogar no 4-2-3-1, que foi essa formação que o Bragantino mudou após a feitura do gol no final do primeiro tempo. Ficou bem claro o 4-2-3-1 e a variação 4-4-2 na segunda etapa. Primeiro tempo 4-4-1, só que o Adenilson estava marcando mais pelo lado esquerdo, que era o lado do Rodriguinho, e por isso o Rodriguinho não conseguiu jogar, tinha marcação e sobra em cima dele. E aí ficava o Lázaro, o zagueiro pela direita, exposto em cima do Sheik, né? O Sheik saía mais ao meio campo para tentar trabalhar essa jogada, o Lázaro ia com ele. Senti falta de facão, de entradas por ali entre o zagueiro e o lateral, exatamente onde o Lázaro saía, mas as principais jogadas do Corinthians no primeiro tempo foram criadas por aquele lado, exatamente o lado mais deficitário do Bragantino. No segundo tempo o jogo mudou com a feitura do gol do Bragantino, aí a equipe se compactou um pouco mais, e a saída do Léo Jaime também foi determinante, porque
ficou claro que no primeiro tempo ele era a válvula de escape do Bragantino, era a referência, e só ele atacava ou tentava os principais lances de ataque. Com a saída dele, o Bragantino passou a jogar mais coletivamente, você viu o Ítalo aparecendo bem, o camisa 10 do Bragantino também, o Vitinho, aparecendo bem no jogo, um jogo mais coletivo ofensivamente, e o Corinthians errando, como disse o Carille, em jogar por dentro, faltou mais o jogo lateral no segundo tempo, e aí não conseguiu o resultado positivo. Já que eu falei da Rádio Coringão, rapidamente, cada um vai dar só seu pitaco. Eu já falei que a atuação patética do Corinthians. No Provão vou falar mais um pouco, mas eu acho que o Matheus Vital ali e o Pedrinho se salvaram, enfim. O Cássio foi muito mal na partida, embora eu discorde da maioria que viu erro nele nos gols. Eu acho que ele falhou o jogo inteiro, mas não falhou nos gols. Alex, seu pitaco. Já que você hoje meteu um atestado na firma para vir no programa. Jamais. Que você achou? Boa tarde, ouvintes fiéis da Rádio Coringão, Rádio UNG, rapaziada aqui na mesa, Bruno, David, Vitão, Caio. Cara, Corinthians, primeiramente eu discordo da escalação do Carille, cara. Eu não gostei do bom, porque se discordasse de mim já tava fora do programa. Não, assim, pode democracia. Mas de você eu discordo uma pá de vezes, velho. Mas tô fora, expulso. Que é democracia do Brasil, assim. Que nem nós estamos vendo no Brasil. Democracia é eu que mando. É a democracia que estamos vendo no Brasil, assim. Não gostamos da vereadora, fake news. Esses absurdos que nós estamos vendo nesse país. Falar. Então, eu discordo da opinião do Carille na escalação. Eu não jogaria com o Emerson Sheik, cara. Eu acho que contra esses times retranqueiros e que batem acima da média, os times do Marcelo Veiga geralmente bate bastante, né? Fazem ali, como diz um amigo Daniel Oliveira da Rádio Coringão, tem o rodízio de pizza, né? Tem o rodízio de faltas lá no Bragantino. Eu acho que você precisa de um cara de criação. Tá aí o exemplo do Pedrinho e do Matheus Vital, que entraram bem pra caramba durante a partida, já que nós não tínhamos o Jadson, né, que é o principal criador. Mas você tiraria o Emerson na escalação? Eu não jogaria com o Emerson, não. Eu não jogaria com o Emerson. Eu escolheria algum jogador pra substituir no meio-campo, porque a composição que ele faz é com o Emerson mais recuado. Eu acho até estranho isso, porque não é essa característica. Na verdade, o Emerson jogou porque o Jadson foi vetado. Ele jogou na função do Jadson. Então, pois é. No 4-2-4. Na verdade, eu queria discordar do Carille, como você, mas eu discordo mais da diretoria, que não tem um atacante para jogar em casa com o Bragantino. Esse é o ponto. Júnior Dutra é uma piada, Casinha é uma piada. Pedrinho, eu ainda não tenho certeza se ele pode jogar 90 minutos. Então nós jogamos com 2 atacantes que jogam para marcar lateral em casa contra o Bragantino e não tem um jogador de ataque. E o Sheik, embora eu tenha sido contra a sua contratação por achar que futebol não é lugar para homenagem nem para gratidão, ele fez o gol contra o Lara, fez o gol contra o Mirassol, e assim, na pindaíba que tá, ele é mais importante. Então, assim, eu entendi a escalação do Emerson, embora não tenha entendido a sua contratação. Fica meio louco o que eu tô dizendo, mas se fosse normal, não seria jornalista, né? Tá perfeito. E coerência é coisa de fronha. Coerência é o caralho. Enfim, é isso. Não tem o menor sentido a condição do Sheik, mas já que ele tá lá no grupo, tinha mais sentido escalá-lo. Aí eu fico na dúvida no que você disse. Se era jogo pra 4-2-4, em casa contra o Bragantino, porque assim, em casa, mas não é em casa, como que a gente joga na Itaquera, achou-se que o empate era um bom resultado, porque não tem gol fora, enfim. Agora, o Carille eu acho que tem muito crédito, embora erre às vezes. Agora, o banco que ele tinha ontem, o mesmo Matheus Vital, que entrou bem, então pedindo a titularidade dele, ele foi muito mal nas últimas 3 entradas dele. Entrou muito mal na Colômbia, entrou mal contra o Lara, tem entrado mal, e assim, embora tenha sido a melhor condição do Corinthians, promissor do Vasco, tinha sentido a camisa, então eu não teria começado o jogo com ele. E o Pedrinho, pra mim, é muito melhor que o Romero, que não quer dizer nada. Minha única dúvida é se ele tem condições físicas de jogar os 90 minutos. Se tiver, tem que jogar quinta-feira já, porque não dá pra jogar em casa com o Bragantino com o atacante que marca lateral. Pois é. E sem centroavante, né? Quer falar uma coisa, Bruno? Eu concordo com você que o jogo foi patético, né, Vitão? E eu também concordo com a questão que eu acho que não foi falta. Porque é um costume muito dos goleiros brasileiros, que o atacante vai chegando perto, ele já vai se jogando pro juiz marcar alguma coisa. E dessa vez o Romero chegou perto, o goleiro fez que ia pedir a falta e o juiz não caiu na dele. O juiz sempre dava tempo de ter chegado, como o Vitão falou, dava tempo. Sim, e aí ele pode usar a mão, né? Exatamente, todos os goleiros do Brasil fazem isso, todos, sem exceção. E dessa vez não caiu e estão reclamando. E é isso, o Corinthians foi muito mal. O Bragantino no segundo tempo merecia ter feito até mais do que 3 gols. E tá bom, dá pra virar no Itaquerão. Bom, já que a gente falou da Rádio Coringão, da participação do Timão Universitário, que orgulha esse programa na cidade de Guarulhos, vamos ouvir o que os colegas da Rádio Coringão
disseram sobre esse Bragantino 3. O Bragantino vem antes porque ele foi o mandante do jogo. Aliás, foi o título da minha coluna hoje no Agora Casa Corintiana Caiu, porque realmente, na minha opinião, o Bragantino jogou em casa, né? Na casa da mãe dele. Porque quando você é uma mãe, né? Sabe quando você chega na mãe? Você não é o dono da casa, mas você faz o que você quer. Você desconta a urina de porta aberta, manda esquentar a água, reclama, faz o que você quer e ainda não paga o IPTU, que é a mãe que paga, né? Enfim, foi a casa da mãe Joana, o Corinthians ontem, fez o que quis o Bragantino. Reclamar que o Corinthians toma um gol de bola parada é uma coisa patética, porque faz parte da regra. O Corinthians foi campeão em 90 só batendo falta. O Corinthians fez um gol, o primeiro gol de falta. Então, e o segundo gol do Bragantino, o Ítalo, hein, não foi o Messi, não foi o Cristiano Ronaldo, não foi o Griezmann. O Ítalo fez uma jogada com Romero e Mantuan patética. Aliás, esse é o Romero que atrapalhou o Mantuan, né? Que estava se atrapalhando sozinho, bem é verdade, mas não tinha nada que voltar ali, enfim. Um gol, parecia que quando estava jogando contra o Barcelona no Camp Nou, um gol ridículo. Vamos então ouvir o pessoal da Rádio Coringão sobre Bragantino 3. Vocês podem ver que eu estou bastante bem-humorado nessa segunda-feira. Boa tarde, Vitor Guedes e a todos os alunos da ONG responsáveis pelo Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X, repórter da Rádio Coringão, e estou aqui para falar da primeira partida da segunda fase do Campeonato Paulista. Popular quartas de final. Corinthians não fez uma partida tecnicamente excelente, aliás, muito longe disso, fez uma partida muito abaixo do que se esperava. Bragantino, uma consciência tática, um jogo de esperteza, conseguiu não só segurar o Corinthians, como também propor as suas jogadas, e por isso conseguiu fazer um placar em seu favor. Tá certo que o 3-2 não diz o que foi a partida, não foi uma partida com tantas chances de gol assim, mas fato é que o Bragantino mereceu vencer, e agora o Corinthians vai para a Arena Corinthians precisando de 2 gols de diferença, ou um gol caso queira levar a partida para os pênaltis. Destaque negativo para mim é a quantidade de tempo que o Emerson Sheik ficou na partida. Tá certo, é um jogador importante, um jogador experiente, um jogador que consegue levar o Corinthians ao ataque, fez isso muito bem no primeiro tempo, mas em determinado momento do jogo ele já não aguentava mais. A idade chega para todo mundo e a idade chegou para o jogador corintiano e por isso merecia ser substituído. De resto, a atuação do Pedrinho, que entrou no segundo tempo, colocando fogo no jogo, fez um golaço de fora da área de perna esquerda. Então, um jogador que foi importante nessa vitória do Corinthians aí. No mais, acho que tem todas as condições de reverter o placar na próxima quinta-feira e o Corinthians avançar aí para as semifinais do Campeonato Paulista, tá certo? Valeu, Vitão, um abraço a você e a todos da ONG. Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians foi derrotado pelo Bragantino e até a situação poderia ter sido pior para o Corinthians, porque em determinado momento da partida o Bragantino vencia por 3-1. E aí o menino Pedrinho, um menino maluquinho da Fiel, acabou fazendo o gol e aí diminuiu um pouco essa diferença. Ou seja, o Corinthians precisa vencer agora em casa por uma diferença aí de 1-0 pelo menos para ir para os pênaltis, ou 2-0 para conseguir a classificação. Não é tarefa muito difícil para o Corinthians, mas o Corinthians joga pressionado em mais um jogo de mata-mata, como o Corinthians acaba não se dando tão bem nos últimos anos. Destaques negativos do Corinthians, aqueles gols de bola parada. O Corinthians não estava acostumado a tomar, mas eu creio que tenha sido porque o Corinthians perdeu um jogador mais alto no meio de campo. Agora teve que jogar com o Gabriel e com o Maicon, ou seja, perdeu um cara lá na área como o René Júnior, que é mais alto e consegue tirar as bolas de cabeça dentro da área. Ou seja, o Corinthians sentiu essa deficiência de jogadores. Mas, bola para frente, uma derrota é possível. O Corinthians pode, nessa fase, ainda ser derrotado e agora vai buscar a vitória em casa para conseguir a classificação. Um abraço a todos do Timão Universitário e nos vemos na próxima vez. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, eu, César Martins, venho agora para falar da derrota do Timão diante do Bragantino no saudoso Pacaembu, nossa querida Maloca. Não é nossa querida Zona Leste, Vitão, mas é também nossa saudosa Maloca. O Bragantino abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, praticamente ali no último minuto, gol do Matheus Peixoto. No começo do primeiro tempo, o Corinthians ainda chegou a empatar com Balbuena. Vitinho e Ítalo marcaram segundo e terceiro gols, respectivamente, para o Bragantino. E o Pedrinho, no final do jogo, um golaço, uma sapatada do garoto corintiano, acabou dando números finais à partida. Com a derrota, agora o Bragantino vem para a Arena Corinthians com a vantagem do empate. Se o Coringão vencer por um gol de diferença, vai ser pênaltis. E olha, pênaltis para o Coringão tem sido complicado nos últimos anos, viu? O Corinthians mais perdeu disputas do que ganhou, Vitão. E também o Corinthians precisa ganhar a partir de 2 gols de diferença
para se classificar. Marcelo Veiga provavelmente vai vir com os 11 jogadores ali na linha do gol, viu, Vitão? Aquela famosa história de parar o ônibus ali na frente do gol. Provavelmente isso vai acontecer na Arena Corinthians. O Corinthians vai precisar de muita paciência, vai precisar rodar muito a bola para tentar abrir algum espaço e aí tentar fazer alguma jogada, fazer alguma coisa de diferente para buscar o gol. Notas importantes desse jogo, Vitão. O garoto Pedrinho, né, foi muito bem, fez um belo gol, e também Matheus Vital. Começam a colocar ali uma pulga atrás da orelha do técnico Fábio Carille. Dificilmente já serão titulares nessa partida, mas para o restante da temporada, provavelmente, talvez assumam as posições talvez de Jadson e Cleison, até mesmo o Romero. Bom, Vitão, é isso. A gente volta semana que vem aí com mais conteúdo a respeito do Corinthians, quem sabe falando talvez do primeiro jogo da semifinal do time do povo. Vitão, forte abraço, valeu, vai Corinthians! Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário, aqui é o Vinícius Lúcio da Rádio Livre Gaviões, da Rádio Coringão, falando com vocês sobre o jogo de ontem, domingo, no Pacaembu, cujo Corinthians, meu Deus do céu, não pode ver uma bola aérea o time do Corinthians em seu campo defensivo, que é perigo de gol. E olha, não é hoje não, viu? Já faz um tempinho que bola na área do Corinthians é sufoco. Ficamos falando muito disso daquele clássico diante do Santos, também no Pacaembu, que tomamos um gol no finalzinho, sofremos com aquele empate com sabor de derrota, e hoje uma derrota com falhas em cima de falhas no sistema defensivo com a bola parada. Olha, Vitão, é complicado, viu? Porque desde que o Henrique entrou no time do Corinthians, eu vejo essa dificuldade. Talvez o Pedro Henrique com o Balbuena tivessem mais entrosamento e que, com isso, a bola aérea não fosse algo tão sofrível para o torcedor corintiano e para o time do Corinthians. E o Carille também, quando teve de mexer, mexeu mal demais, né? Afinal de contas, deixou o Emerson se arrastando em campo. Inclusive, no final da partida, quando já estava indo embora, eu com o Matheus de Mambro indo em direção ao carro, encontrei o Emerson extremamente cansado. Depois da partida, quase uma hora depois da partida, o Emerson esperando lá sua carona, cansado, né? Não é culpa do Emerson, não. Fisicamente ele é um jogador que se cuida, um cara que a vida inteira, apesar de gostar da noite, gostar de balada, se cuidou. Não é um cara que bebe, não é um cara que maltrata do corpo, longe disso. O Emerson é um cara que cuida muito bem do corpo, afinal é um cara de 39 anos que tem o shape de atleta, né? Então, mas é que pesa a idade mesmo, né? Sequência de jogos muito pesada pro Sheik. Já é a 4ª partida consecutiva que ele joga de titular, e nas outras ele jogou bem. Hoje não deu. Calor muito quente no Pacaembu, podia ter sido poupado. Pedrinho precisa de uma chance no time titular. Não sei aonde, no lugar de quem. Se o Lucas já teve chance, irmão, então o Pedrinho precisa de todas possíveis. É isso aí, Vitão. Falamos dessa partida de ontem e acho que o Corinthians vence na quinta-feira e passa de fase. Vamos pegar talvez o Santos ou o Botafogo na próxima fase. Vai dar Timão sim, vai dar tudo certo, Vitor Guedes. Um forte abraço. Grande Vitor Guedes, um abraço a você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Ontem estive lá com o David Xavier para fazer Bragantino e Corinthians, no jogo em que o Corinthians foi simplesmente patético, né? Fez um jogo horroroso, com destaques negativos aí para Emerson, Sheik e Rodriguinho. O Rodriguinho, se ele não tivesse moral com o Carille, tivesse numa boa fase e sem substituto, ele sairia mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo. Ele estava completamente fora da casinha. Estava em outro lugar o Rodriguinho ontem. O jogo serviu apenas para mostrar que o Pedrinho já está mais do que pronto, né? Eu queria perguntar para o Carille o que ele está esperando para utilizar mais o Pedrinho, inclusive, se possível, como titular, né? Porque ficar jogando com um jogador que só marca a lateral, quando o Corinthians precisa atacar, o Romero é praticamente um jogador a menos, né? Então, o Cleison ontem também não fez uma boa partida, como vinha jogando, mas o Romero, na minha opinião, é candidato a sair para a entrada do Pedrinho. Coloca o Cleison do outro lado e o Pedrinho pelo lado direito, como ele entrou muito bem ontem contra o Bragantino e fez o gol. O gol que dá um pouquinho mais de tranquilidade para o Corinthians, porque 1-0 já leva para os pênaltis. Se fosse 3-1, complicaria um pouquinho mais. Agora, o time do Corinthians vai precisar tomar um beliscão aí e jogar mais bola na quinta-feira. O time do Bragantino é muito bem arrumado, principalmente taticamente, e tem algumas peças aí que
desequilibram o jogo. O Vitinho, muito bom jogador, número 10. O Ítalo é reserva, mas entrou muito bem, fez uma jogada espetacular no segundo gol e marcou o terceiro gol. O Corinthians precisa ficar ligado com esse contra-ataque do Bragantino. E vai ter que entrar com muito mais vontade do que jogou ontem no Pacaembu, num calor danado, quase morremos de calor lá. Tá bom? Grande abraço a todos vocês e ótimo programa. Boa tarde, pessoal do Timão Universitário, aqui é Jade Mendes, repórter da Rádio Coringão. E ontem no Pacaembu, o Corinthians apresentou um futebol bem abaixo do que era esperado. Para mim, o principal erro foi do técnico Fábio Carille, que deixou o Sheik 90 minutos dentro do campo. Todo mundo sabe que ele não tem condições de jogar os dois tempos, né? Então, o Sheik se arrastando dentro de campo, o Rodriguinho se arrastando dentro de campo. Não foi o resultado que a torcida, que foi até o Pacaembu, na sua maioria corintiana, esperava. Mas eu acredito que dá para se classificar na quinta-feira, sim, lá na Arena Corinthians. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Bragantino vai entrar fechado, não deixando o Corinthians atacar. Mas vai ser aquele joguinho do time mesmo do Carille, jogar por uma bola, roubar ali, conseguir um contra-ataque e ir pra cima para marcar o gol. Tá certo? Eu queria dar o destaque pro Maicon, que deu 4 chutões no gol. Um bateu até no travessão e não entrou. Mas eu acho que o Maicon jogou bem ontem. E além do Pedrinho, claro, que entrou no segundo tempo. Mas acho que classifica assim na quinta-feira. E é isso aí. Vai, Corinthians! Bom, esse foi o pessoal da Rádio Coringão comentando a derrota do Corinthians. A gente vai ouvir ainda o Marília Ruiz, André Ranieri, Marco Belo, Rodrigo Vessone, o pessoal que sempre colabora com a gente, mas vamos fazer o nosso provão antes. Porque o assunto é Corinthians e Bragantino, né? Já dá pra gente projetar durante o provão o próximo jogo antes, porém, temos participação de ouvintes aí, Caio Portela. Escolhe um aí. O Léo Mary. Quem? O Léo Mary, que é o canal corintiano prestigiando vocês. Estamos juntos. Um abraço pro Léo, então. Vamos então pro provão. Provão. Cássio, vamos começar já com polêmica. Eu acho que o Cássio foi mal na partida. Foi mal contra o Santos também, tem ido mal algumas partidas. Mas já tem anteada aí fazendo campanha para ir para a Copa. Enfim, quando foi campeão brasileiro da América e do mundo, ele como protagonista. Assim, ontem ele falhou no jogo, num chute meio de campo, ele quase tomou um peru, soltou bolas que não eram para soltar, mas sinceramente, no segundo gol, que viram crítica nele, assim, ele vai fazer o quê? Vai deixar a bola entrar? Não tinha como espalmar para outro lado, a bola foi cruzada, enfim. Eu realmente acho que ele foi mal na partida, mas acho que ele não falhou em nenhum dos 3 gols. O terceiro foi uma cabeçada queima-roupa, ele espalmou, sobrou pro cara fazer o gol. O segundo não tinha como ele agarrar aquela bola e a bola foi cruzada, quer dizer, não tinha como espalmar para escanteio. É óbvio que o certo não é espalmar para dentro da área, mas a primeira coisa é tirar a bola, depois para onde, né? Então o Cássio, que foi muito mal na partida, na minha opinião, se posicionou mal, enfim, não foi seguro. Eu não vejo, sei que a maioria viu falha dele, especialmente no segundo gol. Eu acho que ele foi mal no jogo, mas não teve culpa nos gols, então vou dar nota 5 para ele. Nota 5 pro Cássio também. Concordo, não achei que falhou nos gols, mas também não era o Cássio que nós estamos acostumados a ver. Nota 5,5 pro Cássio. Então eu concordo com a nota de vocês aí. Nota 5 pro maior goleiro da história do Corinthians. Cássio estava muito, parecia sem tempo de jogo. Nota 5 também. E não é por falta de jogo, né? Que nós estamos jogando quase todo dia. Fagner, coração alado, que já viajou para a Rússia, onde o Brasil enfrenta sexta-feira a Rússia, amistoso antes da Copa. Depois Mantuan. O Fagner foi mal, mas também é o seguinte: o Fagner é aquelas pessoas, quando você gosta da pessoa, tudo que ele faz é bom, quando você não gosta, tudo é ruim. O Fagner, que é violento sim, e números não quer dizer nada, às vezes ele bate até na mãe. Ontem quiseram transformar uma entrada normal dele de jogo como algo absurdo, uma solada, enfim, ele pegou só a bola ali, o lateral esquerdo saiu. Inclusive, no intervalo, perguntaram se foi violento, o atacante falou assim, não, ele foi uma jogada de jogo, enfim. Eu não achei. Ele tem um histórico que não é culpa das pessoas, é culpa dele, mas também querem achar problema onde não teve. Ontem ele deu uma entrada normal no jogo, enfim, o cara se machucou. Muito diferente, por exemplo, que fez o Rildo no Vasco e Botafogo, ele quebrou a perna do jogador que entrou pra quebrar. Mas enfim, como o futebol também não é só porrada, é jogo, ele foi mal na partida, 5,5, o Mantuan foi péssimo. Mantuan, que é volante, entrou bem no último jogo que entrou de lateral, foi muito bem, ontem foi muito mal. Tomou um drible vergonhoso no segundo gol do Bragantino, enfim, sentiu a partida, entrou com o time jogando mal. Então 5,5 pro Fagner, 3 pro Mantuan.
Eu vou manter a nota 5 pro Fagner e 4,5 pro Mantuan. Fagner teve dificuldades táticas também, até porque o jogo estava mais tático, bem marcado do lado dele, do lado que ele sobe ali, do lado esquerdo de defesa do Bragantino, então ele teve muita dificuldade, realmente não fez uma boa partida, nota 5,5. No caso do Mantuan, que entrou após a contusão do Fagner, nota 3, levou um drible fácil, né, do Ítalo, o atacante que entrou no segundo tempo, e no gol de cabeça, se não me engano, o terceiro gol, ele que larga a marcação do Ítalo, né? Porque há uma jogada do Henrique com o zagueiro do Bragantino e o zagueiro leva vantagem no primeiro cabeceio. Aí o Cássio faz a defesa e sobra exatamente para aquele jogador que o Mantuan largou na marcação. Ele afasta para trás, ele dá 3 ou 4 passos para trás e larga o jogador completamente livre. Nota 3 para o Mantuan. 5 pro Fagner, e a lesão do Fagner não atrapalhou aí a ida dele para a seleção brasileira, né? E 4 pro Mantuan, que é bom jogador, mas ontem foi mal demais na partida. Fagner nota 5, Mantuan 4 também. Balbuena, para variar, fez gol de cabeça, foi bem no ataque, mas também não teve tão bem na defesa ontem. Enfim, o primeiro gol não foi culpa da zaga, embora a zaga fez certinho a linha, como tem que ser feito, né, para ficar dentro do gol. Quem errou foi o Cleison, mas enfim, o Bragantino não pode toda hora ganhar bola aí na área, ter chance de gol, enfim, não foi culpa individual do Balbuena, mas de todo o sistema defensivo. Já havia atuações melhores do Balbuena, enfim, que disse depois do jogo que ele e Romero jogarão quinta-feira. Ou seja, conseguiram no Paraguai adiar a ida para os jogos amistosos. Eu acho que o Balbuena é importante, sim, quinta-feira. O Romero, eu tenho minhas dúvidas. 5,5 pro Balbuena. Nota 6 pro Balbuena, apesar de não ter se destacado muito dos outros jogadores, foi um jogador discreto, achei que ele não comprometeu no momento decisivo do jogo, e ainda fez o gol, né? Nota 6, só pelo gol mesmo. Nota 6 também, acho que pela parte defensiva acabou batendo cabeça, ele joga mais defensivamente do que o jogo que ele apresentou ontem. E nota 6 pela atenção que ele teve no gol, né? A bola tava viajando ali, todo mundo olhando, parado, esperando o que vai acontecer. Não, ele tomou a ação e foi pra cima da bola, teve atitude e conseguiu fazer um gol que diminuiu o placar naquele momento. Até o goleiro foi esperando, né, Xavier? Nota 6 pro Balbuena, apesar que todo o sistema defensivo do Corinthians foi mal, porque tomar 3 gols do Bragantino é sacanagem. Mas nota 6 pro zagueiro Balbuena, mais pela atenção dele, como bem disse o Xavier aqui, no gol, né? Balbuena nota 6 também. Henrique, dei 5,5 pro Balbuena, fez o gol, o Henrique não fez gol, 5 pro Henrique. Nota 4,5 pro Henrique. Nota 4 pro Henrique. Acabou perdendo, pelo menos no terceiro gol ali, a disputa de cabeça com o zagueiro do Bragantino, e aí que a bola acabou sobrando pro Ítalo. Teve alguns lampejos no campo de ataque, com algumas bolas cruzadas do Corinthians, mas de forma geral não foi bem. O Henrique também joga mais do que o futebol que ele apresentou ontem. Nota 4. 5 pro Henrique. Henrique nota 5 também. Sid Clay. O Bragantino deitou e rolou nas costas de Clay no primeiro tempo. Culpa não é dele, né? Primeiro que ele chegou agora, e segundo que quem viu ele jogar sabe que ele não é lateral que marca, nunca foi na vida dele. Eu já disse isso comparando, brincando, mas ele é uma espécie de Sorin, sem a qualidade de Sorin. Aquele lateral que joga de todo lugar, menos na lateral esquerda, como era o Paulo Baier, que joga lateral direita, enfim. Ele joga de ponta direita, volante, pé esquerda. No Corinthians, que é um time muito mais taticamente mérito do Carille, do Mano, do Tite, ele tem guardado a lateral ali, o corredor esquerdo, mas não é a dele, ele não sabe marcar, enfim. Não marca muito melhor que Juninho Capixaba, que é um horror na marcação, enfim. E o Henrique, que não é um zagueiro rápido, né, fazendo a cobertura dele ali, o time mal posicionado, ele sofreu muito, uma atuação muito ruim. E ainda que o Maicon tenha se destacado no apoio, chutou bola, também não é o forte dele fazer a cobertura ali. Então foi um setor, embora o gol tenha saído lá do Mantuan ali feio, não saiu os gols, mas tomou um baile no primeiro tempo, uma atuação muito fraca do Sid Clay. E é de se pensar se não é o caso para quinta-feira de voltar o Maicon para lateral e trazer alguém para o meio campo. Não sei se o Ralf já tem condições de jogar, ou trazer o Rodriguinho para fazer segundo homem que já jogou ali, abrir um espaço para o Matheus Vital, já que precisa ganhar o jogo. Eu mexeria alguma coisa aí nesse lugar aí para jogo de quinta-feira. Nota 4 pro... Dei 3,5 pro Mantuan, né? Foi um pouquinho... Como não saiu o gol do lado dele, 4. Nota 4,5 pro Sid Clay. Ele, como você disse, Vitão, ele apoia muito bem, mas ontem ele não conseguiu
ser muito efetivo no ataque e na defesa ele tem muita dificuldade para marcar. E aí isso faz diferença quando o time precisa defender e ele não corresponde, né? Ontem não conseguiu se destacar no ataque, nota 4,5. Eu concordo com os companheiros, mas vendo o jogo até concordo com o Carille, principalmente no caso do segundo tempo, com os erros de passes que acontecem na parte defensiva. Então eu acho que isso também inibe um pouco o Sid Clay de subir para tentar fazer triangulações pelo lado esquerdo quando a equipe tem a bola, porque perdendo muitas bolas na frente, ele acaba tomando nas costas, e acho que foi isso que aconteceu. Então teve um certo momento que ele ficava mais preso e não subia tanto ao ataque, porque quando subia o time perdia a bola e ele acabava tomando nas costas. Realmente não fez uma boa partida, vem chegando agora, jogou bem contra o Mirassol, jogou bem algumas outras partidas, porque vem se encaixando taticamente no time. Pro Sid Clay, nota 5,5. 5 apenas aí pro Sid Clay, mal também, hein? Lado esquerdo, péssimo. Não fez uma boa partida. Sid Clay, nota 4. Antes de continuar o provão, temos uma participação do Botarelli. Não sei se eu vou ler, porque eu tô vendo no Instagram dele uma foto dele na cabine ontem com óculos de sol. Parecia o Zé Bonitinho nos piores momentos da grande da Praça é Nossa, assim, um óculos, uma apagação total. Isso coisa de Osasco, né? Na Zélia, uma coisa dessa passa vergonha. Grande abraço pro nosso Francisco Coco de Osasco, que ele disse. Eu tô concordando muito com o Vitão hoje. Devo ter falado bobagem, então, hein? Tô achando estranho. Eu acho que preciso tomar algum remédio pra esquizofrenia. Grande abraço pro nosso Sérgio Henrique Botarelli, que narrou muito bem o gol de Pedrinho, que foi o que valeu pro Corinthians no jogo. Um abraço, Botarelli. Continua tomando a sua Maria Mole, o seu carquejo, enfim. Grande Botarelli. Falei tanta bobagem que eu me perdi. Agora vamos pro meio campo, né? Gabriel! Diria Oswaldo Oliveira. Gabriel! Apesar de ter tomado 3 gols no jogo, acho que a dupla de volante funcionou. Você vê que números no futebol quer dizer nada, né? 2 gols foram de escanteio e um gol, um drible, uma falha individual de Romero e principalmente Mantuan ali no rebote. Mas que o Gabriel, o papel dele, que é marcar ali ao lado do Michael, ele fez sem brilho nenhum, né? Mas também não decepcionou. Nota 6 pro Gabriel. Nota 6,5 pro Gabriel. Dá nota 5,5 pro Gabriel. Realmente não teve culpa nas ações defensivas. E principalmente no primeiro tempo, na saída de bola do time do Corinthians, ele vinha sendo bem marcado pelo camisa 11 do Bragantino, o Danilo Bueno, né? No encaixe da marcação do 4-1-4-1 do Bragantino, ele era um desses jogadores que vinha sendo marcado para não ter facilidade na saída de bola. Nota 5,5. Antes, uma coisa mais importante aqui do que a opinião do Caio sobre Gabriel é que Botarelli reclama que de Francisco Coco Zé Bonitinho caiu. Foi rebaixado o Botarelli. E Vinícius Lúcio, que fala pela Rádio Coringão, fala pela Rádio Livre Gaviões e fala pelo Bando de Louco, já que é um completo desequilibrado, informa que perguntaram pra ele se o locutor era cego. Ele disse que não, que era apenas louco mesmo. Grande abraço pros dois, pro nosso Zé Bonitinho e pro nosso Vinícius Lúcio. Gabriel, Caio Portela. Não, primeiro é o Alex. Alex? Não, vai falar, deixa eu ver. Fala, pode falar, vai. Tô bonzinho hoje. Gabriel, nota 6 pra ele. Esteve bem, inclusive, no começo do jogo. Quase fez um gol, né? Chegou lá no ataque, lá num chute, né? Logo no começo do jogo, né? Logo no comecinho. 6 minutos. Aliás, o começo do jogo do Corinthians foi bom, cara. Eu achei que fosse... se continuasse daquela maneira, não perderia. Nos primeiros 10 minutos, o Corinthians foi bem, mas também parecia até que jogava em casa, não parecia? Foi isso, Caimbu é a nossa casa. Aliás, o Vitão disse aqui do Vinícius Lúcio, parabenizar a Chapa 2 aí dos Gaviões da Fiel, que foi a 3 que ganhou? Venceram, né? Foi 2 ou 3? Eu acho que foi a 3. Bom, enfim. Chapa do Digão, né? Novo presidente. Vinícius Lúcio tá na escuta, me manda mensagem que eu já informo aqui. É 3 mesmo, é 3. Um abraço lá pra todos lá e boa gestão aí, né? Nos Gaviões tem gestão, diferentemente da Prefeitura de São Paulo. Gabriel, nota 6. Tá certo, Gabriel. Vocês, Maicon, concordo com o Jade Mendes, achei que ele foi... Não foi o Roberto Belangeiro, né? Não foi o Rincon de 99, 2000, mas esteve bem. O chute travessando deu um pouco de sorte, né? Teve um desvio, mas apareceu bem no jogo, enfim, na posição dele. Eu acho que o Maicon, no show de horror que foi, dos titulares, foi o melhor. Já que Matheus e Pedrinho estavam bem na partida, eu vou dar 6,5 pro Maicon. Eu vou te acompanhar, Vitão. 6,5 pro Maicon. Vem na minha que senão isso dá certo. Foi o jogador que levou perigo no primeiro tempo, a equipe do Bragantino, né? Com aquela bola na trave e tal, uma tabelinha com o Rodriguinho. Nota 6,5.
Eu vou com os companheiros, nota 6,5 também, acho que fez uma boa partida, taticamente e tecnicamente, principalmente no aspecto tático, do lado esquerdo, abrindo muito. Recebia a marcação na saída do William Schuster, o camisa 8, então era 8-8, né? E aí que sobrava o espaço pro Emerson Sheik ter essas jogadas individuais em cima do zagueiro, o Lázaro. Mas foi responsável pela grande oportunidade que o Corinthians teve no primeiro tempo, que foi o chute na trave, e triangulou bem com o Cleison, e quando o Sid Clay subia, nas subidas do Sid Clay pela esquerda. Nota 6,5 pro Maicon. 6,5 Maicon, muito bom jogador, além de eu gostar muito desse jogador em bonitão, campo. Né? Pô, não sei, cara. Não sei, pode ser também, não tem problema. Mas o Maicon é um grande jogador e ontem foi um dos melhores. Não faz o seu tipo, Alex? Putz, velho. Olha, o que ele faz meu tipo ultimamente é os 11. Tá horrível. Tá horrível, né? Pior que eu não tô lembrando da feição do Maicon agora, mas deixa o menino lá. O Maicon fez uma boa partida. Xelinha falou que é legal. Tá bom, então tá valendo. É bonito. O Maicon fez uma boa partida, nota 7 pra ele. Maicon, nota 7. Rodriguinho não merece nem. Já saiu do programa, então não merece mais música. O Rodriguinho, né? Eu sou o nosso menino travesso. Lembrou a atuação da época que a gente ironizava, né? Rodriguinho, que disse antes do jogo que estava chateado pelo ser convocado da seleção brasileira, eu acho que tá faltando ele tomar uns 38 litros e meio de Simancol pro Rodriguinho, né? Ele, sem dúvida nenhuma, tem jogado muito mais bola do que jogou um dia, merece realmente o status de grande jogador do time, tem sido importante pro Corinthians. Daí a se sentir injustiçado por jogar a Copa do Mundo é uma diferença absurda, né? Exatamente. Tá faltando um pouco de noção ao nosso Rodriguinho, assim que... vamos lá, né? Calma lá. Se o dia que o Rodriguinho se sentir injustiçado porque não foi pra Copa do Mundo e começar a jogar mal por causa disso, para o Brasil fechar e virar uma Venezuela, né? Falando de futebol, não de política, tá, gente? Enfim, e o Rodriguinho foi muito mal na partida ontem, e não é à toa que jogou mal, né? O Jadson vem mal faz tempo. E o termômetro, embora o Michael tenha ido bem ontem, às vezes o Ragnar vai bem, às vezes vai bem o Romero, às vezes vai bem o Cleison, mas assim, quem faz o time jogar normalmente é Rodriguinho e Jadson, né? Quando os dois estão mal, ontem um não tava, o outro jogou mal, o Corinthians não anda. Até porque, com todo respeito à parte tática, 4-2-4, 3-5-2, 4-3-3, 818-0, futebol ainda é jogador, né? Se ninguém joga nada, você pode fazer o esquema que for, que as coisas não andam. E nesse tipo de esquema, é fundamental que o meia que joga livre, tanto arme quanto chega pra arrematar. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, enfim, não jogou sozinho, mas não fez nem a parte dele. Uma atuação muito fraca de Rodriguinho, que foi pra Celelama da rodada do Agora São Paulo. Nota 4 pro Rodriguinho. Nota 4,5 pro Rodriguinho, porque... Nota 5, vou dar nota 5 pro Rodriguinho. Porque apesar dele não ter ido bem na partida, o lance que deu uma chance pro Corinthians no primeiro tempo, saiu de uma tabelinha com ele ali, com o Maicon, onde ele deixou o Maicon em condições de chute. Nota 5 pra ele. Eu concordo com os companheiros e pego o seu gancho, Vitor, quando você fala do jogador de criação do Corinthians. Cuidado, o negócio de pegar o gancho deve doer. Não dá na hora de pegar o gancho, não. E entendendo a proposta, essa proposta... Já pensou o Capitão Gancho se coçando? Vai, continua. E entendendo essa proposta técnica do Corinthians, o Bragantino se armou taticamente em cima do Rodriguinho. 4-2-4, jogava pelo lado direito e o Emerson pelo lado esquerdo, por dentro, né? E aí recebia a marcação de Adenilson e do Guilherme Mates. Então fazia uma dobra de marcação em cima dele e ele não conseguiu sair disso. Houve um momento... Você vê que David Xavier é do tipo que usa a expressão futebol apoiado, né? Nem tanto. Não. Houve um momento... hat-trick. Houve um momento, e aí pegando o gancho do Bruno, que ele trocou pelo lado esquerdo, foi mal tecnicamente, porque a bola chegava com mais liberdade, ele não conseguia dominar, não conseguia progredir, não conseguia bater pro gol. Mas aí teve, perto do final do jogo, essa tabela com o Maicon, que ele deixou o Maicon em condições de finalizar e a bola pegou na trave. Pro Rodriguinho, nota 4,5. Nota 5 pro Rodriguinho. Tá mal demais, né? Aliás, jogou mal demais. Vem bem, né? Vem ajudando bastante ali, cumprindo bem a sua função. Mas ontem, infelizmente, foi mal demais. E como disse bem o Bruno e o Vitão, quando esse tipo de jogador não funciona ali, a gente não tem condição mesmo de ter uma válvula de escape, uma saída melhor, né? Do meio campo para o ataque. Apesar do David ter lembrado da marcação em cima do Rodriguinho, fez uma partida muito apagada. Nota 4. Em homenagem ao Pacaembu, né? Que ontem não acabou a luz, porque o jogo era às 4 horas. Verdade. Não choveu, né, também, pra ajudar. Mas o nosso prefeito vai virar governador e agora tudo acabou. Enfim, parabéns aos envolvidos. Principalmente a quem não votou, porque ele foi eleito pelos
pelas abstenções não. E não pela. Enfim, mas ele foi no primeiro turno, o que fala muito sobre a cidade de São Paulo. Romero e Matheus Vital, vamos lá. O Romero, sem xenofobia, tá, Romero? Eu falaria a mesma coisa se você fosse brasileiro, inglês, escocês. O que você fosse o que você quisesse, tá bom? Você pode escolher a nacionalidade que você quiser. Sua atuação de ontem foi patética. Não é culpa dele, né? Porque ele é um atacante que joga pra marcar lateral, pra fazer função tática. Quando jogando com o Bragantino em casa, tu é um atacante que faça gol e que crie. Às vezes não faz gol, mas dá um passe pra gol, porque assistência é coisa do David Xavier, que usa futebol apoiado, essas coisas. Pra mim, usa o passe. Ele não fez uma jogada de ataque durante o jogo inteiro. Ele é o quê? Atacante e atrapalhou o Mantuan, que foi mais culpado do que ele, mas atrapalhou no lance do segundo gol ali, voltou, o cara não sabia quem ia na bola, enfim. Não, sinceramente, o Corinthians não é um time da segunda divisão, um time pequeno que tem que jogar com um atacante marcando lateral contra o Bragantino no Pacaembu. Enfim, não quer dizer que o Romero é um lixo, que não tem lugar no elenco, mas não dá para o Romero ser titular absoluto de um time que é o atual campeão paulista brasileiro. Assim, tem jogo que dá para jogar, foi importante no clássico contra o Palmeiras e tal. Mas não dá pra ser titular absoluto. A atuação de ontem foi horrorosa. Nota 4 pro Romero. E Matheus Vital, que entrou no seu lugar, entrou muito bem no jogo. Não teve o brilho do Pedrinho, o lance do gol, assim, mas ele mudou a forma do time jogar, botou uma pilhazinha, também não dava pra piorar. Mas eu entendo que ele tenha sido reserva, muita gente conectou com ele, porque até então ele não tinha feito isso. Então não dá pra adivinhar, né? Mas entrou bem ontem. Como que você precisa ganhar do Bragantino em casa por 2 gols, já que bate mal o pênalti? É o caso de tentar alguma coisa para quinta-feira. Talvez ele mereça, até por ser um cara mais pilhado. Jadson talvez não tenha condição de jogo ainda. Talvez seja o caso de Matheus Vital entrar. Eu vou dar nota 7 pro Matheus Vital e 4 pro Romero. Nota 4,5 pro Romero e nota 6,5 pro Matheus Vital. Não só nesse jogo contra o Bragantino, na questão de marcar a lateral, mas também o jogo contra o Lara, né? O Romero teve dificuldades por isso, porque o Lara não tinha posse de bola e, consequentemente, não atacava pelas laterais. E aí, tecnicamente, ele sentiu dificuldades. Foi mal mais uma vez ontem, não conseguiu acrescentar tecnicamente ao time do Corinthians. Nota 4, Matheus Vital entrou bem, colocou fogo no jogo, tentou alguns cruzamentos, jogadas individuais. Nota 7 pro Matheus Vital. Pro Romero, cara, Romero faz um tempinho que não se ajuda, né, dentro do campo, infelizmente. O Romero tá bem fraco, né, bem fraco ultimamente. E ontem talvez tenha sido o pior jogo dele no ano, né, infelizmente. Nota 4 pro Romero e pro Matheus, que deu uma movimentação bacana ali pelo lado esquerdo, pelo meio, nota 6,5. Romero nota 4 e Matheus Vital 7. Cleison 3,5, Pedrinho 7. Aliás, vamos ouvir o áudio do Pedrinho. São meninos que estão pedindo espaço e cada vez mais vai ter espaço comigo. Jogadores que vêm bem. Para o individual funcionar, o coletivo tem que estar bem também. Tá? Então não é chegar num time, colocar um craque e achar que ele vai resolver sozinho. Tem que isolar esses jogadores para que fiquem no 1 contra 1. Então, para que saia, para que aconteçam as jogadas aí individuais, o coletivo tem que funcionar e funcionar bem para que a estrela e a qualidade desses jogadores apareçam. Bruno? Nota 4,5 pro Cleison e nota 7,5 pro Pedrinho, desculpa. Cleison nota 6 e Pedrinho nota 8,5. 5,5 Cleison e 7,5 Pedrinho. Cleison nota 5 e Pedrinho 8. Shake foi muito mal no jogo. E pior foi o Carille nesse ponto, porque ele tava morrendo em campo e não saiu. Nota 5 pro Shake. Por que você não tirou o Shake, meu Fábio Carille? Fala pra mim. Perguntei pro Emerson, falou que estava bem, a substituição não era ele. A substituição era jogar Michael para a esquerda e colocar o Matheus por dentro, no lugar de Sid Clay. Essa que era a substituição. Disse, mas não convenceu. Bruno, Shake. Nota 5 pro Shake. Acrescentou pouco tecnicamente, nota 5,5. 5 pro Emerson mal ontem. Emerson 4. Cornetamos aqui, vamos ver o que o pessoal dos jornalistas cornetaram também a atuação. Vamos ouvir. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone, mais uma vez aqui para poder participar com vocês e para falar um pouco dessa derrota, eu acredito que justa, do Corinthians. Eu acho que o Bragantino mereceu vencer, só que o 3-1 também seria muita coisa, assim, também não mereceu vencer por 2 gols de diferença, aí seria um tanto quanto exagerado. Acho que o gol do Pedrinho
deu números mais reais ao que foi o jogo. Um Corinthians desconcentrado, um Corinthians muito abaixo do seu normal, tomando gols que não costuma tomar, como dentro da área, por exemplo, 5 contra 1, foram fazer o gol no Cássio, o terceiro gol, 5 jogadores contra 1, mais o Cássio. Então é muito raro isso acontecer, e aconteceu. Então agora o Corinthians tem, na minha visão, tudo para reverter na sua arena. Um 3-2 é um placar, como jogo de ida, que faz parte. A derrota, eu sei que o visitante, entre aspas, desse jeito, mas repete um pouco o que aconteceu em 2014. A torcida espera realmente que repita a volta também. Na Copa do Brasil de 14, o Bragantino vendeu o mando, ganhou de 1-0 na Arena Pantanal. E na volta o Corinthians em 45 minutos estava vencendo por 3-0 e acabou tudo. Então acho que basta o Corinthians cumprir seu papel, ir para cima, se impor dentro de casa, que certamente consegue reverter aí essa situação. Um grande abraço a todos aí. Fala Vitão, amigos aí do Timão Universitário, aqui é André Ranieri, repórter, setorista do Corinthians na Jovem Pan. Estive no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, neste domingo, acompanhei a derrota do Timão, 3-2, perdeu para o Bragantino no jogo de ida das quartas de final do Paulistão. Um desempenho muito ruim, no primeiro tempo até compreensível, muito sol, né? Tava difícil até de ficar ali atrás do gol, o sol tava forte, mas no segundo tempo não tem desculpa, o Corinthians poderia ter apresentado um futebol melhor, né? E a conclusão que eu cheguei depois desse jogo é quais serão as alternativas do técnico Fábio Carille quando o esquema tático, que é o ponto positivo do Corinthians, não funcionar, né? Tanto que as entradas do Matheus Vital e do Pedrinho deram alguma mudança na equipe. O Pedrinho marcou um belo gol, o jogador que mostra qualidade, entrou com personalidade e também com lances de habilidade nesse jogo diante do Bragantino, e o Matheus Vital também, tentando jogadas individuais. Inclusive, acredito que os dois mereçam ganhar mais minutos em campo, né? São dois atletas que vêm se destacando já nos treinamentos, que mostram muita qualidade. O Corinthians falta um pouquinho disso. O Rodriguinho e o Jadson são os dois jogadores de talento do Corinthians. O restante é mais transpiração. Então acho que poderiam sim ganhar mais espaço, tanto o Pedrinho quanto o Matheus Vital, que tem essa questão do talento, em uma jogada podem fazer a diferença. E só para fechar, falta um batedor de faltas no Corinthians, né? Pelo menos 4 ou 5 faltas na entrada da área, algumas até faltas frontais. Se o Marcelinho Carioca tivesse no jogo ontem, teria feito, você que gosta dessas expressões, ô Vitão, hat-trick, né? 3 gols na partida pelo menos. Sairia nos braços da galera, nos braços do povo, estaria na capa de todos os jornais. Corinthians precisa urgentemente de um batedor de faltas, pessoal. Eu sei que alguns treinam, né? Mas ainda tá faltando aquele cara diferente que com certeza aproveitaria demais as oportunidades nesse jogo de domingo diante do Bragantino. Beleza? Valeu aí, grande abraço a você, Vitão Guedes, também aos amigos do Timão Universitário. Sempre um grande prazer participar aqui com vocês. Tchau, tchau, abraço. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Band Esporte. Depois desse domingo horroroso, né? Acho que há anos que eu não via um segundo tempo do Corinthians tão ruim. Não que o Corinthians venha fazendo apresentações memoráveis, mas o segundo tempo do jogo de hoje, de ontem, né, para vocês que estão me ouvindo nessa segunda-feira, foi uma coisa assim medonha. Saudades de um batedor de falta, de um time que tenha pelo menos um jogador que consiga colocar a bola na área. Foi uma tarde para ser esquecida, com um golzinho, um golaço do Pedrinho no final, que coloca de novo o Corinthians na briga por uma vaga na semifinal. Eu acredito na classificação porque eu acredito numa vitória por mais de um gol de diferença, porque as cobranças de pênaltis têm sido um pesadelo pra gente. Bom programa pra vocês. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, que é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Vitão, amigos do Timão Universitário, quem foi ao Pacaembu ontem passou raiva, meu amigo. 15 mil e alguma coisinha, né? Não foram muitos torcedores, mas enfim, 15 mil que perderam
parte do domingo para verem um Corinthians apático em campo, um Corinthians que não foi bem. Segundo o técnico Fábio Carille, faltou intensidade à equipe, um time desleixado, falando um bom português, falhou muito, falha de passe, falha de posicionamento de defesa, tomou 3 gols do Bragantino e, por sorte, o Corinthians conseguiu marcar 2 vezes, nenhuma vez em jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas, toque de bola, aquele time que a gente estava acostumado a ver no ano passado, né? Um gol de Balbuena de cabeça, meio de costa, sem querer, tirando do goleiro, e um golaço do meia Pedrinho. Aliás, Pedrinho e Matheus Vital foram 2 coisas boas do jogo, 2 jogadores que valeram a pena o ingresso, mas eles não serão titulares da equipe tão cedo assim, até porque quinta-feira volta o Jadson, então o Corinthians deve ter no lugar do Sheik o Jadson, no lugar do Fagner o Mantuan, o Fagner que está servindo a seleção brasileira, e diferente do que muita gente acha, é importante ressaltar, o Carille não tirou o Fagner por opção, tirou ele porque ele estava sentindo dores musculares, inclusive ficou fazendo gelo na coxa quando sentou ali no banco de reservas. O Mantuan entrou no lugar dele, mas vai ser titular quinta-feira na partida de volta contra o Bragantino. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que o Corinthians consiga fazer 2 gols, justamente por isso, porque não tem jogada trabalhada. Todos os gols do Corinthians, ou a grande maioria deles, se você vir este ano, são de lances fortuitos, jogadas individuais ou bola alçada na área. Então, eu acho muito difícil o Corinthians fazer 2 gols de diferença. Mas uma vitória por 1 gol e, de repente, uma classificação nas penalidades pode acontecer e o torcedor vai esperar que isso aconteça. Um abraço, Vitor Guedes. Um abraço para o pessoal do Timão Universitário. Valeu, Marco Belo, Marília Ruiz, Rodrigo Vessone, André Ranieri pela participação de sempre, a força no programa. Shampoo, o que temos de esporte no Corinthians Paulista? Hoje temos futsal, basquete, vôlei, mas eu queria um destaque especial ao time que nunca perdeu, enfim, não porque nunca perdeu, poderia ter perdido todos os jogos que mereceria o destaque igual. O Corinthians que é invicto no futsal da síndrome de Down, né, que foi o dia mundial brasileiro. Copa do Brasil. Não, mas o dia da síndrome de Down, não sei se essa semana agora. Dia mundial. Mundial da síndrome de Down. Enfim, quem tem esse problema na família ou quem não tem, mas tem coração, é óbvio que isso mexe qualquer pessoa. Quando ganhou do Santos, poderia ter perdido do Santos. Parabéns também para os santistas, para as equipes que têm esse tipo de atividade, é muito legal. Como que foi lá esse lance? E pode passar também uma pincelada nos outros esportes. Vamos lá, começando exatamente com o futsal down, já que jogando no ginásio Vlamir Marques, o Corinthians venceu o Santos. Vlamir Marques é uma homenagem muito legal, mas é sempre bom dizer que é o Parque São Jorge, que nem todo mundo que escuta o programa. Vlamir Marques é nome de batismo do ginásio do Parque São Jorge. No Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Santos por 5-2 e foi campeão da Copa Down de futsal, torneio que celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, que será comemorado no próximo dia 21 de março. Além do título conquistado, o time do Corinthians mantém outra marca de nunca ter perdido nessa categoria do futsal. Passando aqui ao vôlei, já que o Corinthians Guarulhos encerrou a fase de classificação com vitória sobre o Juiz de Fora por 3-1, com parciais 25-20, 33-21, 17-25 e 25-19. Com isso, o Timão terminou na 6ª posição, somando 33 pontos, e enfrenta agora o SESI nos playoffs em melhor de 3 jogos. O primeiro jogo é domingo, dia 25, na Vila Leopoldina, às 2h30 da tarde. O segundo, dia 29, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, em Guarulhos. E caso haja necessidade, o terceiro jogo será dia 2 de abril, uma segunda-feira, na Vila Leopoldina, com horário ainda a ser definido. No basquete, Corinthians tem 2 jogos nessa semana pela Liga Ouro de Basquete. Atual vice-líder com 9 pontos, o Timão enfrenta o Brasília na quinta-feira às 8 da noite e volta a jogar no sábado contra o Basquete Cerrado às 5h30 da tarde. O Brasília é o 6º colocado com 6 pontos e o Basquete Cerrado é o lanterna da competição com 5 pontos e nenhuma vitória. Ambos os jogos serão fora de casa. E para finalizar aqui mais uma vez o futsal, o Corinthians estreia na Liga Nacional de Futsal na sexta-feira contra o Pato Branco, no ginásio do Parque São Jorge, o ginásio Vlamir Marques, às 7h30 da noite com entrada franca. A partida terá transmissão da Rádio Coringão Vitor Guedes. Comentários do David Xavier, não? Não, se eu não me engano é o Domingo Sala Vargas. Domingo Sala Vargas. E na quinta-feira, Corinthians e Bragantino, nós vamos ter o Carlos Eugênio narrando. Carlão, Wagner, Herói, Jade e X casal, nas reportagens, e o Vini Lúcio e mais alguém aí na técnica. Lembrando... Por falar em Vinícius Lúcio, ele nos passa aqui, me passou por WhatsApp, lerei, deixa eu achar aqui a mensagem. A chapa eleita nos Gaviões no próximo sábado, no último sábado, né?
que estará presente aqui em breve aqui no programa Timão Universitário para falar dos caminhos dos Gaviões do próximo ano. Foi eleito a chapa 3 com 1.152 votos, Digão, novo presidente. É um triênio, né? E a Ale Osasco eu vi ficou em segundo lugar chapa 5, chapa 2 em terceiro, chapa 1 em quarto, mas pelo jeito aqui foi uma eleição bastante equilibrada, né? Chapa 5, chapa 2 perto dos 900 votos, chapa 1 800 e poucos votos, quer dizer, chapa 3 foi eleita. Isso mostra que o Gaviões teve bastante participação, né? Chama atenção a Gaviões ter mais votos que o Corinthians para eleger o presidente, o que é meio bizarro. Nada contra os Gaviões da Fiel, mas o Corinthians, de número, né? 30 milhões de torcedores, eleito. Também nada contra o André Sanches, tá? Eu diria o mesmo se o presidente eleito tivesse sido Stadini, Paulo Garcia, Romeu Tuma, Isabela. Eu só acho que o Corinthians não pode ter os seus destinos traçados por 3 mil pessoas, sejam elas quem forem. E antes que eu já estourei o tempo, eu peço desculpa ao pessoal da Rádio Coringão, né, que tá trazendo a programação desde 1977, mas nós temos o Corinthians de hoje para falar da final do Paulistão 2003, tá certo? Solta a vinheta. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, ganhar de um rival é sempre bom. E quando a vitória vem com o título, é melhor ainda. E foi isso que aconteceu no dia 22 de março de 2003, entre Corinthians e São Paulo, na grande final do Campeonato Paulista, disputado no estádio do Morumbi. Então, vamos conferir com a narração de Galvão Bueno, da TV Globo, o gol de Jorge Wagner. Corinthians toca, os jogadores do Corinthians ficam pedindo para a torcida gritar, o toque de bola no meio, olha a chance do gol! Gol! Ele vinha na linha de trás, ninguém para marcar, o goleiro saiu, ele tocou, deu um tapa na bola, correu para o abraço. 3-2, Corinthians repete o placar, faz 6-4, é o Corinthians botando a mão no título, Corinthians 3-2. A jogada se inicia na meia direita com Vampeta. Ele lança para dentro da área e Liedson, vendo a aproximação de Jorge Wagner, apenas ajeita de cabeça e deixa o camisa 9 do Corinthians com o gol livre para escorar para a rede. Este foi o terceiro gol da vitória corintiana no segundo jogo da final, resultado repetido do primeiro jogo e que ajudou o Corinthians a conquistar seu 25º título do Campeonato Paulista. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Como sempre, né? Eu só lembro como estava lá e trabalhando para o jornal agora, onde estou desde 2001. Foi 2-3-2 e eu lembro naquele ano especificamente tinha a polêmica de quem ia ter a vantagem do empate, 2 resultados iguais, era Corinthians e São Paulo, tinha o tal do espírito da lei, tinha uma polêmica, se o São Paulo ganhasse o jogo por 3-2, o Corinthians ganhou os 2 jogos, né, por um gol de vantagem, ia pro tribunal para ver quem ia ser campeão, e o Corinthians ganhou os 2 jogos por um gol de vantagem, enfim, campeão. Naquela época estranha, né, quando ganhava de São Paulo um jogo decisivo, assim, né, mudou muita coisa, né. Enfim, lembro, estava lá, chegamos ao final do programa. Alex Ginásio, seu destaque final. Sim, só pra... Sexta-feira tem resenha? Não agora tem aula, né? Agora tem aula. Não dá pra gravar, não, vagabundo? Não dá, cara. Não tenho tempo, infelizmente, não vou ter tempo pra gravar, porque eu volto ao trabalho agora na próxima quarta-feira. Então, agradecer desde já aí o pessoal da Rádio Coringão pelo apoio de sempre aí. Sexta-feira no Resenha foi uma choradeira só. Beijão para Ana Lu Tomé, pro meu amigo Daniel Oliveira, pro grande maestro Ginaldo Vasconcelos Filho, para todos aqueles que fizeram parte da história do Resenha durante esses 6 anos que eu estive à frente apresentando o programa. Daqui 4 anos a gente volta com um outro formato. Tá achando que vai se formar em 4 anos. Que bom, pô, tá tranquilo. E ele não sabe, ele vai pegar a profissão no quarto ano. Um grande abraço pro pessoal do Futsal Síndrome de Down, o Cleiton, que esteve lá no Resenha na última sexta-feira, o técnico, né, o Cleiton Monteiro,
que além de ser do Corinthians, é da seleção brasileira, é o representante do futebol síndrome de Down aqui no Brasil. Legal. É um cara que tem um conhecimento vasto do futebol e que eu falei até pra ele, não é que o seu time, não é que o Corinthians nunca perdeu, esse time nunca vai perder, né? Pela inclusão que legal mesmo. que acomete esses meninos aí. E boa sorte também agora pro pessoal do futsal, André Bier e toda a equipe, que eu infelizmente não poderei cobrir também nesse ano, mas tô de longe torcendo aí para todos eles aí. É isso aí, gente. Voltamos ao vivo na Rádio Coringão em breve. Um grande abraço a todos, valeu mais uma vez. E um beijo pra Sheilinha, linda da minha vida, que tá ouvindo a gente. É isso, chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por Alonso Cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Vamos ver se na segunda que vem estaremos falando da semifinal Corinthians e Santos, Corinthians e Botafogo, ou estaremos reclamando que o Corinthians não joga 5 dias depois do vexame de quinta-feira. Vamos ver. Eu acho que Corinthians... Ainda acho que vai dar Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Ainda acho que vai dar os 4, mas enfim, aguardemos. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, programa feito pela Universidade de Guarulhos e Univertas em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos Marcos Floriano, Felipe Poi, Adalberto Silva, produção, reportagens e pauta dos alunos David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, Alex Dinarte. Coordenação do curso é dela, Flávia Daniela Delgado. Apresentação equilibrada e cerebral, tranquila de sempre é minha, Vitor Guedes e humilde. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá, diz aí, dona Wanda.